Olá, seja bem-vindo ao episódio 237 de E o Resto é História, com a dupla do costume, o historiador Rui Ramos. Eu chamo João Miguel Tavares e, como é público, vivemos momentos bastante atribulados na comunicação social em Portugal. Temos salários em atraso, há ameaças de encerramento de títulos e, por isso, o ouvinte Paulo Colasso enviou um mail a desafiar-nos para falarmos da história da imprensa em Portugal. Faz sentido. E o desafio vem acompanhado de uma lista de pedidos. Ele quer saber mais sobre os primeiros jornais, a instrumentalização política dos mesmos, o surgimento do Diário de Notícias, a nacionalização das empresas que detinham jornais, os recentes grandes grupos e depois um grande etc. Rui, como a lista é pequena, como se vê, mas tu és grande, eu queria ainda elevar a fasquia com uma pergunta mais analítica, digamos assim. Hoje em dia, as pessoas estão preocupadas porque a comunicação social em geral e os jornais em particular deixaram de dar lucro. O que eu te perguntava era, será que quando os jornais surgiram e se multiplicaram, o lucro era a grande prioridade dos seus proprietários? Em alguns casos era. Em alguns casos, os jornais, hoje parece uma coisa muito surpreendente, mas muitos jornais foram criados por causa dos lucros em perspectiva. Isto é, como empresa, como negócios, quer no século XIX e no século XX. É verdade, como o nosso ouvinte sugere na sua pergunta, que muitos foram criados naquilo que nós podemos chamar a idade de ouro dos jornais, tal como os conhecemos ainda há 20 ou 30 anos, que foram essa idade de ouro que terão sido os séculos XIX, o século XX. É verdade que muitos deles foram criados, aliás, uma grande parte, com objetivos políticos, isto é, para representar publicamente os pontos de vista de um governo, os pontos de vista de um partido político. Aliás, no século XIX, a principal organização dos partidos políticos eram os jornais, era nas sedes dos jornais que os políticos se reuniam, eram os jornais que publicamente davam voz àquelas correntes políticas, mas houve também muitos jornais que não tinham necessariamente esse objetivo, isto dá de representar no espaço público um partido político, e que deram lucro e que foram organizados para dar lucro. Um caso deles foi, por exemplo, o Diário Notícias, em 1864, era uma empresa comercial, foi criada nesse sentido. O Século, não logo em 1880, quando foi criado, porque aí era um jornal associado ao Partido Republicano, mas 10 anos depois era uma grande empresa comercial. O Diário Popular, em 1942, por exemplo. E depois houve outros jornais que não foram necessariamente criados para dar lucro, mas que deram mesmo lucros. Sei lá, o Independente, por exemplo, em 1988, é criado e tem uma grande prosperidade, não imediatamente nesse ano, mas a partir de 89, 90, salvo erro. Teve um período de grande prosperidade. Depois deixou de ter também. Isto são jornais, sim, foi breve, mas teve. São jornais que têm. Estes jornais que eu estou a referir são jornais que tiveram grandes tiragens, grandes impactos durante vários anos, e em algum caso mesmo durante muitos anos, e que fizeram mesmo fortunas. Por exemplo, o Século. O Século, o seu proprietário e diretor, que era que a determinada altura se tornou o Silva Graça, o proprietário do Século, Silva Graça, em 1904 construiu um palacete para residência pessoal na Avenida Fontes Pereira de Melo. Ele era um indivíduo sem fortuna, atenção, quando começou no Século. Não tinha fortuna. A fortuna dele vem do Século. Vem do jornal do Século. E ele faz este palacete, e este palacete era tão grande e tão luxuoso que, depois dele morrer, é vendido para se tornar um hotel de luxo, que foi o Hotel Avis, que foi o hotel onde o Carlos Gulbenkian se hospedou nos anos 40, quando veio para Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, o hotel já foi demolido, mas era o hotel mais... Enfim, há imagens dos interiores do hotel. Os interiores do hotel eram os interiores da casa do Silva Graça, que tinha feito uma fortuna, tinha se tornado um dos homens mais ricos de Lisboa por causa do Século, do jornal o Século. Mas pensemos também na sede do Século em Lisboa. Fica na rua chamada precisamente a Rua do Século, e hoje é um ministério. Era tão grande que hoje é um ministério do Ambiente. Ou nas sedes do Diário Notícias, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, ou do Jornal Notícias no Porto, e temos
a noção da prosperidade destes jornais no século XX. Só para explicar também a alguns ouvintes, os jornais em si também eram autossuficientes, ou seja, não era apenas aquilo que hoje em dia nós conhecemos como redação. Não era só jornalistas. Exato, nós vamos falar disso mais à frente. Aquilo eram tipógrafos, empresas, era literalmente, aliás, empresas industriais, com tipografias, com frotas de automóveis, etc. Mas, por exemplo, a sede do Diário de Notícias em Lisboa, ainda hoje pode ser vista na Avenida da Liberdade. Mas já não é do Diário de Notícias. Enfim, tem lá ainda tem lá o porque a fachada título. está. Mas tem um prédio, é um prédio com 8 pisos, uma área de 8 mil metros quadrados, que foi construído de raiz para o Diário de Notícias, um projeto da autoria do arquiteto Porfírio Pardal Monteiro. Tem murais do Almada Negreiros. É inaugurado na Avenida da Liberdade em 1940 pelo próprio Presidente da República, o Marechal Carmona. Quer dizer, que vai inaugurar a sede do Diário de Notícias. Isto dá a ideia de que um jornal podia ser um grande negócio e uma instituição nacional muito importante. No Porto, o Jornal de Notícias, que foi fundado em 1888, instalou-se em 1970 numa enorme torre, uma torre de 14 andares. Também já foi. Também já foi, mas um edifício também construído de raiz, com um restaurante panorâmico no topo, enfim, era um dos grandes edifícios do Porto. Portanto, estes grandes jornais, como o Diário de Notícias, o Século, ou o Diário Popular em Lisboa, ou o Jornal de Notícias e o 1º de Janeiro no Porto, empregavam centenas de pessoas, entre jornalistas, tipógrafos, às vezes eram mais tipógrafos até do que, ou frequentemente, ou quase sempre eram mais tipógrafos do que jornalistas, tudo tinha de ser composto, aliás... Para quem não sabe, não é? Portanto, tinha que ser composto letra a letra, sim, com chumbo, com aquele chumbo. Portanto, eram grandes empresas industriais, tinham grandes parques gráficos para a impressão do jornal, depois tinham frotas de carrinhas, estou-nos a falar, obviamente, da segunda metade do século XX, para a distribuição dos jornais. Portanto, enfim, exato como tu disseste, eram empresas praticamente autossuficientes que se fazia lá tudo. Mas isto dá-nos uma ideia do que é que seria um jornal hoje, a mandar construir uma torre de 10 andares na Baixa de Lisboa, com um projeto de Cisa Vieira, com murais, digamos, de Paula Rego. Hoje ninguém acreditava que isso seria possível, mas foi na década de 1940, com o Diário de Notícias, e na década de 1970 com o Jornal de Notícias no Porto. Mas então vamos voltar lá ao princípio. O tempo das vacas gordas. Vamos voltar mas ao então princípio. Vamos voltar quando as vacas ainda não eram assim tão gordas. De onde é que veio esta instituição, a imprensa, sobretudo a imprensa diária, que muitos dizem que está em crise, ou que está associada à impressão de notícias em papel, que as pessoas compravam a ardinas ou compravam em quiosques durante muito tempo desde o fim do século XIX e durante o século XX. Bem, antes de começar, deixem-me falar de 2 livros para quem queira ficar a saber mais, para além daquilo que vamos dizer aqui. Um desses livros é A História da Imprensa Periódica Portuguesa, de José Tengarrinha, que tem uma segunda edição aumentada em 1989. É sobretudo sobre o século XIX. É sobretudo sobre o século XIX. Eu penso que ele tinha ideia de continuar, mas ficou ali. Ficou sobre o século XIX. E depois um outro livro que me parece fascinante, sobretudo para quem se interessa depois como é que eram os jornais, como é que eles funcionavam, o que é que se fazia lá dentro, que se chama Jornalistas, do Ofício à Profissão, Mudanças no Jornalismo Português, 1956-1968, isto é o título, de Fernando Correia, de Carla Batista, foi publicado em 2007 e está assente em entrevistas com muitos jornalistas. E, portanto, eles descrevem como é que... os dois livros são da Editorial Caminho. Não sei se estarão ainda disponíveis, mas este livro do Fernando Correia e da Carla Batista, portanto, há muitos depoimentos pessoais de pessoas, como é que começaram a carreira, como é que funcionava uma redação, como é que se lidava com a censura oficial, 1956, 1968, está-se em regime de censura prévia do Estado Novo, como é que era a relação entre as direções administrativas, digamos, a gestão e os jornalistas. Enfim, há imensa coisa, é muito interessante, é um volume ainda grande, dá imensas informações. Certo. Agora, como seria de esperar?
Está escutado. Pronto, enfim, nós não andamos à procura deles de propósito, Sim, mas sim. as nossas... Eu acho que fazes de propósito, claramente. Não, tu vens não aqui para tentar fazemos, valorizar a tua infelizmente. biblioteca, Esperemos, porque não há livros esperemos que tu aqui tragas, não esperemos que esteja escutado. inspire até os nossos editores a reeditar, a pôr outra vez estes livros cá fora. Mas bem, não vamos começar muito longe, vamos falar da a tipografia na Europa, data do século XV, a impressão de notícias ou comunicados em papel e depois distribuídos ou colados nas paredes ou vendidos, desenvolve-se ao longo dos séculos XVI e XVII. Portanto, isso começa a aparecer, não é bem a imprensa, não sei bem os jornais como nós os conhecemos do século XX, mas começa a aparecer esses, enfim, às vezes uma folha com um relato de um acontecimento. Em meados do século XVII, em Portugal, já estão à venda coletâneas de notícias em cadernos impressos, que se chama Gazetas ou Mercúrios. O Mercúrio era o deus grego das mensagens e a Gazeta era aparentemente, é uma das explicações que é dada, é que era a moeda que em Veneza custava este tipo de publicações, uma Gazeta. Era, e, portanto, uma Gazeta. Quer dizer, e o termo Gazeta é usado em quase todas as línguas europeias para jornais inicialmente. Quer dizer, Gazeta é muito usado. No século XVIII, portanto, no século seguinte, muitos autores, e agora aqui é uma coisa, isto serão bem jornais, não serão bem jornais, são publicações periódicas, pelo menos. Muitos autores dedicam-se a publicações periódicas de comentário da atualidade, ou de artes, ou de literatura, são coisas que saem semanalmente ou mensalmente, às vezes a ser nos caderninhos, com mais ou menos páginas, às vezes 50, 60 páginas. Contém ficção também, não é? Sim, é tudo, mas está muito associado, por exemplo, ao comentário de teatro, de literatura, de coisas publicadas na literatura, mas também à atualidade. Por exemplo, o Spectator, a primeira não a revista que hoje conhecemos, a revista inglesa que hoje conhecemos, que é do século XIX, mas uma primeira versão do título no século XVIII, que é precisamente isto, quer dizer, é uma publicação regular de comentários vários sobre coisas, sobre costumes, sobre teatro, sobre literatura. Quer dizer, nós às vezes podemos dizer o que é isto, quer dizer, é um cronista, parece mais até um trabalho de um colunista, nós diríamos que era um colunista, um comentador, mas também às vezes é um jornalista, porque por vezes estes caderninhos incluem pequenas notícias mesmo. Saiu isto, aconteceu isto, passa-se isto, quer dizer, e há de facto já publicações periódicas menos autorais, quer dizer, menos ligadas a um autor, e que se propõem manter os leitores informados sobre um acontecimento ou sobre uma coisa que está a decorrer, por exemplo, uma guerra. E portanto há o que é que se passa com os exércitos do rei que estão a combater na Europa, por exemplo na Inglaterra, e aparece uma publicação a manter as pessoas informadas sobre isso. No século XVIII. Certo. E depois, claro, ainda no século XVIII aparece também uma coisa muito curiosa, que são gazetas que se propõem ser síntese das gazetas. Isto é, gazetas que fazem o resumo do que publicam a todas as outras gazetas. Isto, por exemplo, aparece também em Portugal. Quer dizer, uma publicação que diz, nós vamos fazer o resumo de tudo aquilo que os jornais mais importantes da Europa, ou as gazetas mais importantes da Europa publicam. Um clipping. Portanto. É um clipping, uma espécie de serviço clipping. Quer dizer, aliás, o serviço clipping aparece já no século XIX. No século XIX aparece um serviço clipping, é muito usado. Para quem não sabe, enfim, o clipping significa recortes sobre um tema. Há muita gente que fazia vendidos a determinadas empresas, não é? Fazia isso. Ou empresas ou a particulares. Um resumo ou mesmo a particulares. Por exemplo, eu lembro-me de ter... Enfim, escrevi um livro sobre o Alfredo Keil, o autor da música do hino nacional, da portuguesa, e ele, por exemplo, no arquivo dele, o que era ótimo para estudar a vida dele, ele era assinante de um serviço de clipping sobre ele próprio. Portanto, tinha os recortes de todos os artigos que eram publicados não era ele sobre que fazia. ele. Não, ele comprava aquilo a uma agência. Era uma agência que lhe enviava, enfim, semanalmente enviava-lhe todos os recortes em geral são sobre coisas sobre ele. São as nossas mães que fazem isso. A coisa mais curiosa era que muitas das notícias que eram publicadas sobre ele eram também redigidas por ele e mandadas para os jornais e depois eles publicavam. Portanto, aquilo era interessante. E finalmente, claro, estamos ainda a falar no século XVIII, agora avançamos para o século XIX, mas vamos voltar ao século XVIII, havia ainda os governos. Os governos também começaram a publicar gazetas oficiais, que depois no século XIX se tornaram cada vez mais importantes. Porque a partir de determinado momento
os decretos, as leis, os decretos, as portarias passaram por requisito legal a precisar de ser publicadas para entrar em vigor. Portanto, de repente, para a história do nosso Diário da República. E, portanto, começa a haver gazetas gazetas para isso. Diário, a Gazeta de Lisboa, que era essa que no princípio do século XIX era o equivalente do Diário da República. Mas não era só o Diário da República, porque, aliás, já falámos aqui disso há um tempo atrás, também tinha notícias, também tinha crónicas, também tinha anúncios. Misturava as duas coisas. Era uma mistura. Portanto, quase todas estas publicações, e esse é um aspecto importante, para se tornarem mais úteis ao leitor, incluíam também pequenas informações e pequenos anúncios, por exemplo, sobre os barcos que iam sair do Porto de Lisboa, vai sair um barco para a França, vai sair um barco para Londres, quer dizer, as pessoas podiam estar interessadas em mandar uma encomenda ou uma coisa assim, ou chegou o paquete de Londres hoje, etc. Portanto, para as pessoas saber, e depois havia pequenos anúncios sobre feiras, leilões, está-se a vender uma carruagem, ou alguém que procura uma carruagem por bom preço, etc. Portanto, as condições... que depois são os classificados. Exato, aquilo que vai ser depois os classificados. As condições em que este trabalho era feito, as condições políticas em que este trabalho era feito variavam muito na Europa, desde os governos sempre se preocuparam em vigiar o que circulava impresso, alguns deles exerciam censura prévia, outros exerciam uma punição que era a proibição, isto é, proibir aquilo quando achavam que o jornalista tinha, ou o autor da publicação tinha pisado o risco. Portanto, havia países onde havia muitas publicações e era muito fácil publicar, com mais ou menos liberdade, como a Inglaterra, em que geralmente os jornalistas estavam sobretudo sujeitos a processos de imprensa por abuso, por difamação ou coisas assim. Ou havia países onde era muito mais difícil, como o caso de Portugal, onde havia instituições dedicadas à censura e à proibição, quer instituições do Estado, como nós hoje o imaginamos, quer instituições que hoje diríamos que eram eclesiásticas da Igreja, mas também eram instituições do Estado, basicamente, quer dizer, o Estado. E isto tudo podia mudar... eu estou a falar do século XVIII, mas as coisas podiam mudar de repente, dependendo das conjunturas. E, por exemplo, foi o que aconteceu no princípio do século XIX, agora estamos no princípio do século XIX, a partir de 1807 e até 1812 o país foi regularmente invadido e ocupado por exércitos franceses, e a guerra levou o governo português, o governo de Lisboa, a consentir numa enorme explosão de publicações periódicas, obviamente todas com um sentido patriótico e anti-francês, mas muito variadas, com autores muito diversos. Eles traziam notícias, comentários, e sabemos, pelos comentários que eram feitos, aliás, eles comentavam-se uns aos outros, sabemos que elas eram lidas e comentadas em grupo. Isto é, nos cafés, nas esquinas, as pessoas liam umas às outras o que tinha saído nestas publicações e contam-se, nós sabemos, enfim, isto não é certo, porque às vezes aparecem outros, consegue-se descobrir outros nos arquivos e nas bibliotecas, mas pelo menos entre 1810 e 1819 são criados 32 títulos em Lisboa de publicações. Ficou aqui uma pergunta pendurada, que é: como se explica esta explosão de publicações? Tu estavas a falar na altura da guerra e das invasões francesas, quando, quer dizer, aí a esmagadora maioria da população, larguíssima, era analfabeta. Sim, calcula-se, não temos estatísticas, mas podemos talvez estimar, sem errar muito, dizer para aí os alfabetizados eram para aí 1 em cada 5 homens. E nas mulheres era muito pior. E isso às vezes pode ser visto como uma limitação à imprensa, e obviamente de facto era, e quando aliás olhamos para este tipo de publicações e os lemos, percebemos que a maioria deles pressupunha até leitores não apenas alfabetizados, mas bastante instruídos, quer dizer, bastante instruídos. Exato, eram publicações sem ilustrações, com muito densas, textos muito densos, com colunas muito densas. Agora, estas publicações não chegavam só aos alfabetizados, quer dizer, àqueles que liam, porque a sua leitura era muito frequentemente feita em grupo. Quer no café, em que havia alguém que lia para os outros, quer na família, em que havia alguém que lia para a família. E, portanto, isto queria dizer que um exemplar não era lido apenas por uma pessoa, podia ser lido
por mais do que uma pessoa, e essas pessoas, por sua vez, lerem-nos a grupos de 4, 5 pessoas cada um deles. Quer dizer, isto é, lerem as notícias, lerem em voz alta para a família, lerem os textos. Portanto, estas publicações periódicas, digamos, o que faziam parte no princípio do século XIX, e é assim que elas começam a ser concebidas, aliás, por seus próprios autores e por aqueles que as tentam controlar nos governos, é que eles começam a fazer parte daquilo que os historiadores chamam uma espécie de... É uma esfera pública que se desenvolve nas sociedades europeias, quer dizer, um público informado que quer de alguma maneira acompanhar os acontecimentos e ter uma opinião. E aliás, a ideia da opinião pública está associada à ideia da opinião pública, que é uma ideia que surge muito frequentemente no século XIX e já então nos governos representativos, está associada a estas publicações e à discussão, à leitura destas publicações, isto é, ao comentário depois que as pessoas faziam daquilo que era publicado nos jornais. E, portanto, portanto, estes jornais fazem parte de uma circulação de informação, de debates que já não passam pela Igreja, já não passam apenas pelo Estado, mas que têm a sua base nos salões das famílias, nos cafés, nos grupos, nas academias, onde se discute, onde se quer estar informado, onde se quer ter opinião, e daí precisamente esta explosão de publicações durante a guerra com os franceses, entre 1807 e 1814, que deve ter criado, isto é muito interessante, deve ter criado em Portugal um público que de repente ficou habituado a ler periódicos. De tal maneira... E porquê? Porque depois os governos tentam, a seguir à guerra, a seguir a 1814, 1815, tentam restringir o número de publicações, isto é, tentar diminuir, proibem, etc. Para melhor. E começam a surgir publicações periódicas em português, portanto, jornais em português, no estrangeiro. Por exemplo, em Inglaterra, sobretudo em Londres, começam a ser publicados jornais em português. Mas que depois eram trazidos para Portugal? Depois entram em Portugal. Portanto, estes jornais, como é que os jornais são distribuídos? Os jornais são distribuídos, sobretudo, mesmo os jornais publicados dentro do país, são distribuídos, vendem-se em algumas lojas, aliás, às vezes até vem lá a indicação, vende-se na loja tal, em Lisboa, no Porto, em Coimbra e coisas assim, mas vende-se sobretudo por assinatura. E não são nada, os jornais não são baratos, quer dizer, portanto, vende-se por assinatura. E, portanto, estes jornais, os jornais publicados em Londres têm assinantes em Portugal. Mas muitas vezes essas indicações também eram falsas, não é? Ou seja, mesmo eu lembro-me, sei lá, livrinhos licenciosos, colocava-se lá Paris e Londres, sim, é mas verdade. na verdade... Mas estes aqui estes eram mesmo feitos em Londres porque os jornalistas estavam lá, quer dizer, porque não eram apanhados pela Intendência Geral da Polícia aqui. Portanto, eles estão lá, nós conhecemos vários nomes deles, o Correio Brasiliense, do Hipólito José da Costa, o Português, do João Bernardo da Rocha Loureiro, o Observador Lusitano, do Francisco Solano Constâncio. Eles são cerca de uns 10, entre 1808 e 1820. São jornais de opinião que podemos considerar liberais, muito críticos das instituições. É quase jornais do da governo oposição. De Portugal. Um bocado, quer dizer, sabemos por muitas fontes que eles têm, e sobretudo por fontes policiais, que eles têm imensa leitura em Portugal, portanto, a Intendência Geral da Polícia, que é, portanto, é a polícia que controla a opinião em Portugal antes de 1820, enfim, depois de 1820 continua a existir. Estão sempre a queixar, e toda a gente aqui lê isto, toda a gente está a comentar isto. Aliás, até às vezes circula uma coisa curiosa, cópias manuscritas destes jornais. Portanto, as pessoas faziam cópias à mão para divulgar ainda mais determinados textos publicados destes jornais. E depois, aliás, depois da Revolução Constitucional de 1820, muita gente vai dizer que se fez liberal antes de 1820 a ler estes jornais. Portanto, os jornais entravam no país de tal maneira que o governo, antes de 1820, para tentar contrapor uma outra opinião à opinião destes jornais, começa também o próprio governo a financiar a publicação de jornais portugueses em Londres. Isto tem a ver com uma coisa curiosa, é o crédito dos jornais. Isto é um jornal publicado em Londres, tem muito mais crédito junto dos leitores portugueses do que um jornal publicado em Lisboa, que está sujeito à censura em Lisboa e coisa. E, portanto, o próprio governo, manhoso, quer dizer, o governo português, manhoso, pensa, bem, nós queremos ter um jornal que defenda as nossas opiniões, então vamos publicá-lo em Londres também, para ver se ele
passa lá no meio e arranjam jornalistas que fazem isso, etc. Agora, estes jornais são negócios. Isso é uma coisa interessante. Estes jornais são negócios. Sabemos que eles eram um negócio. Refere-te aos da oposição, aos da oposição, assim, são negócios. Bem, e os jornais do governo também são grandes negócios para os jornalistas que os fazem, porque o governo o paga. Negócio era paga. Certo, aí sim. Mas estes jornais da oposição, o negócio era a compra direta daqueles jornais direta. Ou era alguma coisa já a ver com várias coisas. Publicidade? É várias coisas. Por um lado, assinaturas. Portanto, a estimativa que nós temos, o José Tengarrinha teve a fazer umas contas, diz que entre 400 a 600 assinaturas já dava para um jornal dar lucro. Em Londres. E para manter o jornalista até a viver em Londres, bem, pá. Isto eram jornais que são pequenos livros, quer dizer, eu estou a falar de jornais que são 40, 60 páginas, e, portanto, as assinaturas são caras. E depois, claro, sabemos isso pelas memórias do José Liberato de Carvalho, há também um bocado de... uma espécie de um bocadinho de corrupção. Portanto, há gente que quer promover determinadas causas e chega ao jornalista e diz, olha, tenho aqui este dinheiro para escrever artigos a favor disto, a favor daquilo, a favor desta causa, eu tenho um negócio que quero fazer e, portanto, eles aceitavam também. Sim. E o próprio governo, obviamente, andava sempre a tentar corromper estes jornalistas da oposição para ver se eles mudavam a linha do jornal. Portanto, é um negócio mesmo. Certo. Estes jornalistas, o José Liberato Freire de Carvalho, o José Bernardo da Rocha Loureiro, eles têm uma vida muito agradável, uma parte deles, uma vida bem agradável em Londres. Em 1820, há a Revolução Constitucional de agosto de 1820. Essa revolução traz uma Constituição, mas traz também uma lei de liberdade de imprensa. E, portanto, os jornais multiplicam-se imenso, são dezenas de jornais que, de repente, começam a ser publicados em Lisboa. E, então, é aí que vamos ver uma coisa interessante, que é todas as correntes políticas, mais ou menos organizadas, geralmente consistem em duas coisas. Um grupo de deputados no Parlamento, quer dizer, que nós percebemos que estão mais ou menos em acordo entre si, que representam uma tomada de posição, e que fazem discursos a favor de uma determinada linha, e depois um jornal que lhes está associado, às vezes até é redigido por eles, não é assinado, mas sabe-se que é redigido por algum deles, o que tem mais jeito para escrever, e que publica editoriais e notícias que são favoráveis à linha desses deputados. Portanto, nós entre 1820 e 1823, portanto, o primeiro regime constitucional em Portugal, onde não há partidos organizados, portanto, não existem, ou fala-se muito de partidos, mas não existem partidos como vão existir depois no século XX, ou no século XIX, ou no século XX, ou a partir de 1830, nós é através da imprensa, através dos jornais começamos a perceber, e dos debates parlamentares também, mas através dos jornais começamos a perceber a existência destes partidos, quer dizer, isto é, de grupos que estão associados. E, claro, isto é tudo muito plural, quer dizer que em determinado momento os vários ministros, cada um deles tem o seu jornal, quer dizer, e são denunciados na imprensa. O jornal do Sr. Ministro, o jornal não sei quê, que é o que representa, defende o Sr. Ministro da Justiça, ou o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, etc. Portanto, eles mais ou menos... Eu estou a dizer isto porque os governos não eram governos de um partido, havia várias... Enfim, isto é 1820, 1823. Estes jornais, alguns deles já são empresas com alguma dimensão. Por exemplo, nós sabemos um jornal diário, O Português, em 1826, é escrito por cerca de 6 ou 7 pessoas, um deles é o Almeida Garrett. Estes jornalistas não são completamente... não dependem completamente da profissão de jornalista, quer dizer, são funcionários públicos, negociantes, têm outras, às vezes, professores, são outros, mas escrevem também jornais. Mas que é um jornal diário, com 6 ou 7 pessoas, eles ainda tinham outras profissões. Fazem muito. Por exemplo, o Almeida Garrett, provavelmente, como ele era oficial do Ministério do Reino, e sem querer infamar a carreira de funcionário público do Almeida Garrett, mas provavelmente não... Sobrava-lhe tempo. Sobrava-lhe bastante tempo. E além dos jornalistas, ainda emprega tipógrafos. Portanto, ainda tem umas dezenas de tipógrafos, quer dizer, para compor o jornal e imprimir, às vezes, em tipografias próprias, como o governo, por exemplo, em 1826, isto já é no segundo período constitucional, o período da Carta Constitucional, os governos vigiam muito de perto os jornais. Às vezes aí já há censura e, portanto, tem um censor para o jornal e, portanto, alguém que lê o jornal antes de ser publicado previamente. Por exemplo, em 1827, o que acontece a este português é que os jornalistas são todos presos e o jornal é fechado.
Agora, o Garrett, por exemplo, o Garrett diz que correu tudo muito bem, que tinham imensas receitas, tinham muitas assinaturas, etc. E aqueles tinham sido proibidos por causa do sucesso que estavam a ter. Durante o governo de Dom Miguel, entre 1828 e 1834, o governo começa por proibir jornais, obviamente os jornais liberais, mas depois acaba por proibir também os jornais miguelistas, os jornais que lhe são favoráveis. Isto pelo seguinte, o governo começa a ter problemas com os representantes diplomáticos de outros governos estrangeiros, portanto, governos estrangeiros, que se queixam sempre das coisas que são publicadas nos jornais portugueses. E queixam-se ao governo. Responsabilizavam o governo. Porquê? E dizem muito bem, porque a partir do momento em que há um regime de censura, sim, o governo é responsável por tudo o que é publicado na imprensa. Passa, claro. E então o governo, para não ter mais problemas, acaba por começar a restringir e depois começa a deixar publicar também. Porquê? Porque precisa de mobilizar a sua opinião e de repente começam a voltar outra vez jornais, claro, jornais miguelistas, como os assinados por aquele que é o grande autor de textos na imprensa no princípio do século XIX, que é o padre José Agostinho Macedo, que aliás é um dos grandes escritores portugueses, quer dizer, e uma obra vastíssima. Sim, ele escreveu imensos jornais, quer dizer, que são de facto, são geralmente 7 ou 8 páginas semanais e que é um comentário aos acontecimentos, quer dizer, um comentário aos acontecimentos da semana, um comentário obviamente com uma linguagem espantosa, uma violência extraordinária, etc. A partir de 1834, no regime liberal, publicam-se imensos jornais, é sobretudo uma imprensa política e partidária, se bem que há jornalistas que se destacam independentemente do partidarismo, como o António Rodrigues Sampaio, no diário A Revolução de Setembro, que é um dos grandes jornais portugueses do século XIX, e os jornais começam então a tomar a forma que irão manter durante muito tempo. Têm geralmente 4 páginas, formatos às vezes grandes, e estão divididos em secções. Portanto, na página da frente há um editorial que representa a linha política do jornal, e depois há uma parte oficial para publicar leis e decretos do governo, que os leitores do jornal querem estar a par, e depois uma parte parlamentar em que se faz um resumo, ou às vezes até a transcrição dos debates parlamentares, e depois artigos sobre, enfim, de assuntos de interesse geral, por exemplo, uma nova tecnologia agrícola, ou um livro publicado, e depois os resumos daquilo que foram publicados noutros jornais, sobretudo jornais internacionais. Portanto, estes jornais geralmente assinam jornais de Paris, de Londres, e depois fazem a partir dali o resumo, quer dizer, usam estes jornais como se fossem agências noticiosas, quer dizer, mas não são agências noticiosas. Mas já estamos mesmo a falar de uma esfera pública internacional. Sim, não é? exatamente. Não é uma coisa paroquiana. Os jornais portugueses, desde os anos 1820, são dos melhores da Europa para seguir os assuntos internacionais. Tem imensos detalhes sobre tudo o que está a passar na Europa, nos Estados Unidos, no mundo de eleições americanas, etc. Eles recebem esses jornais todos, assinam esses jornais, às vezes, obviamente dão as notícias, às vezes em dezembro dão notícias dos Estados Unidos de junho, quer dizer, porque os jornais chegaram à Europa imenso tempo depois, eles estiveram a lê-los e depois fizeram os resumos, mas mantêm os leitores informados sobre estas coisas todas, aquilo que se está a publicar, portanto, isto não há aqui. Desta imprensa nós temos uma ideia de um país fechado, um país paroquial, de modo nenhum. Desde sempre, um país incrivelmente aberto, com imensa informação, onde eles sabem mais ou menos tudo, aquelas grandes polémicas literárias que criaram novas vanguardas literárias noutros países. Bem, os jornais portugueses dão logo isso, um mês depois daquilo acontecer, já dão. Quer dizer, o Victor Hugo, em 1830, fez um texto, estreou uma peça de teatro que foi imensamente polémica. Bem, há uma transcrição daquilo tudo. Às vezes sabe-se imenso mais disso do que aquilo que está a publicar. Portanto, estes jornais têm depois também muitos pequenos anúncios particulares, mais uma vez, de pessoas que querem vender ou comprar qualquer coisa, e na primeira página destes jornais, sobretudo naqueles que têm formatos maiores, começa a aparecer uma espécie de rodapé na primeira página, que é o chamado folhetim, em que pode ser às vezes um ensaio literário, mas mais frequentemente começa a ser romances. E muito frequentemente romances de aventuras publicadas em partes, portanto, com continuação. Mas não só de aventuras. E os nossos escritores sim, por exemplo, os romances do Camilo Castelo Branco começaram por ser publicados em folhetins nos jornais. Aliás,
Quase todos os grandes escritores portugueses do século XIX escrevem os jornais, o Almeida Garrett, o Alexandre Herculano, o Camilo Castelo Branco, o Ramalho Ortigão, o Essa de Queiroz, o Oliveira Martins. Aliás, eles vivem sobretudo da imprensa mais do que dos livros. Ou seja, é um trabalho bem remunerado. É um trabalho bem remunerado. Portanto, e depois, claro, há enormes escritores portugueses que nós hoje não conhecemos, porque são apenas jornalistas, quer dizer, são apenas autores periódicos como o José Agostinho de Macedo ou o Mariano de Carvalho, um grande escritor, o Manuel Brito Camacho, outro grande escritor, ou o João Chagas, um dos melhores escritores portugueses, e que são apenas autores de jornais, quer dizer, mas que têm uma escrita fantástica, que são admirados. Livro, não é? Às vezes, outras vezes não, quer dizer, umas vezes, outras vezes não. O Mariano de Carvalho nunca publicou nada em livro, mas criou uma escola, as pessoas gostavam de escrever como o Mariano de Carvalho. Toda a gente tentava escrever com a maneira dele, a ironia dele, o uso da linguagem, da maneira como ele usava o português. O Manuel Brito Camacho, por exemplo, tenta imitar o Mariano de Carvalho. O Manuel Brito Camacho no fim do século XIX, princípio do século XX. O Manuel Brito Camacho é que, anos depois, se dedica a colecionar muitos dos seus textos em livro. Porque continua a ter leitores, muitos leitores. Havia, por causa das dificuldades de circulação, havia jornais em quase todas as cidades e também às vezes em vilas. O Porto tinha muitos jornais, tal como Braga, como Évora. Os jornais tinham assinantes, por exemplo, os jornais de Lisboa tinham assinantes em vários pontos do reino, eram enviados por correio. Nós às vezes compramos nos alfarrabistas muitos jornais com as estampilhas do correio, e é na década de 1860, no momento que é de alguma relativa prosperidade em Portugal, pelo menos até meados da década de 1860, estão a ser instalados os caminhos de ferro, há muitas exportações de vinho para a Inglaterra, vêm remessas de imigrantes no Brasil. É então que se começa a desenvolver um novo tipo de imprensa. E o que assinala esse novo tipo de imprensa é a fundação do Diário de Notícias em 1864. Rui, mas aí tenho que te interromper. Para quem quer saber mais sobre a fundação do Diário de Notícias em 1864, vai ter que nos ouvir em podcast. O nosso tempo em FM chegou ao fim. Despeço-me para quem nos está a ouvir em direto. Até para a semana. Muito bem, chegamos a 1864 e à fundação do Diário de Notícias. É a fundação, e o Diário de Notícias muito importante. Marca uma época. Primeiro porque é um jornal completamente novo. É o primeiro jornal, o primeiro grande jornal que não tem um partido político por trás. Não tem um ângulo partidário. Mas isso é algo assumido pelo próprio jornal? Não, o jornal aparece como isso. Aliás, é censurado pelos outros por causa disso. É o jornal incolor, o jornal que não tem cor. O jornal que não tem cor. Todos os outros tinham cor, todos os outros tinham um partido. Reparem, os outros jornais não era apenas terem um ponto de vista, eram jornais partidários, eram jornais que defendiam um partido. O Diário de Notícias diz: nós não temos, somos vagamente liberais, mas não temos a coisa que queremos é informar. É uma empresa puramente jornalística, comercial, quer dizer, queremos informar. Segundo, é um jornal barato. É o primeiro jornal que custa apenas 10 reis. E isto é um impacto. É muito mais barato que os outros? É metade dos outros. É metade do preço dos outros, pelo menos. Portanto, são um jornal. Em 1860 os jornais são muito mais baratos do que eram em 1820, ou muitíssimo mais baratos. O Diário de Notícias custa metade, um terço do que custava um jornal nessa altura. Terceiro, o Diário de Notícias vai apostar fortemente nos pequenos anúncios. Isto é, torna-se um meio das pessoas, sobretudo na cidade, em Lisboa, comunicarem entre si, para vender, para comprar, mas também para trocar mensagens. É muito interessante ler os anúncios do Diário de Notícias, porque algumas mensagens é só para dizer que aquilo que queríamos aconteceu. Está assim. Mas sim, cabalístico. Cabalístico. Quer dizer, isto é nitidamente pessoas que combinaram em determinada altura a dizer: se isto acontecer, ponho um anúncio no Diário de Notícias a dizer que aquilo que aconteceu. Amantes combinavam exatamente a possibilidade. É verdade, mas era mais ou menos isso, é mesmo isso. E para estabelecer relações das comerciais, sentimentais, portanto, pessoas à procura de um esposo, de uma esposa, etc. Portanto, aquilo torna-se uma espécie de vida da cidade. Isto é, a leitura dos anúncios torna-se uma coisa que as pessoas fazem, não apenas por utilitariamente, mas também para ter uma ideia do que é que está a acontecer, do que está. Portanto, o jornal é um enorme sucesso.
o número de anúncios por ano no Diário de Notícias, isto, portanto, houve gente que andou a fazer estas contas já na altura, subiu de 14 mil, portanto, no ano de 1865 eles publicaram 14 mil pequenos anúncios. 20 anos depois, em 1885, estavam a publicar por ano 178 mil anúncios. Pois. Quer dizer, uma coisa enorme. E claro, a tiragem média diária passa de 7.300 exemplares para 26 mil exemplares. Mas isso então já custa-se também disso, também, não é? Dos classificados. Dos classificados é uma coisa enorme, quer dizer, tem um impacto enorme, e depois o mesmo caminho vai ser seguido em Lisboa por um outro jornal diário, que já referimos aqui, que é o Século. Começa por ser um jornal republicano em 1880, mas na década seguinte desliga-se do Partido Republicano e torna-se também um jornal de grande informação e de grande formato. Na passagem do século XIX para o século XX, aquilo que temos é uma grande subida do número de publicações periódicas. Em 1880 há cerca de 200 publicações periódicas em Portugal, em 1910 há 543, quase 3 vezes mais. Aliás, em 1897, curiosamente, Portugal tem mais títulos por habitante do que a França ou do que a Inglaterra. Porque, precisamente por questões de circulação, há mais jornais em todas as vilas e cidades. Há jornais. O tipo de jornal mais presente era o semanário, com uma índole política, tem uma tiragem talvez de 200, 800 exemplares, era isso que havia em mais terras, mas é em mais terras, é terrinhas, quer dizer, pequenas, Vila Pouca da Guiá tem o seu... Sim, o espantoso é que fosse rentável. Não é? No Porto era, não, porque isto são, por exemplo, 800 exemplares, a maior parte dele vendido por assinantes, portanto, vendido para assinantes, e portanto isto mantinha um jornal. E depois havendo um interesse político por trás, havia de repente um grande lavrador, um grupo de grandes lavradores associados a um partido político que pagavam o jornal. No Porto e em Lisboa havia 9 jornais diários que extraíam em média mais de 10 mil exemplares, mas por exemplo o Século já tirava 80 mil, o Diário de Notícias tirava cerca de 70 mil, portanto isto no princípio por volta de 1900, e o Jornal do Comércio cerca de 30 mil, mas o Diário de Notícias do Século atinge tiragens enormes já no princípio do século XX. Por exemplo, o Século, sabemos que em 1908 o Século vendia mais de 160 mil exemplares. Isso é um ano do regicídio, ou um ano de agitação, mas o Século está a ter vendas. E são grandes empresas, com muitos jornalistas, muitos correspondentes na província, muitos tipógrafos, e fazem duas coisas, estes grandes jornais. Estamos a falar agora do Século e do Diário de Notícias, do tipo Século e Diário de Notícias. Eles apostam em grandes operações comerciais no princípio do século XX, como é, por exemplo, os concursos. Em 1907, o Século faz um concurso, que é o famoso concurso dos bichos, em que as pessoas têm de recortar cupões e colar numa caderneta, e com essas cadernetas, quando estão completas, podem-se habilitar a um concurso em que o primeiro prémio era nada menos que um chalé nas Avenidas Novas. Era uma casa, uma moradia nas Avenidas Novas. Portanto, havia um chalé nas Avenidas Novas, mas havia muitos outros prémios, que eram excursões à Madeira e a Paris e a Londres, quer dizer, portanto, e no deste concurso dos bichos, portanto, em que as pessoas recortaram 400 cupões do Século e também das outras publicações do Século, que era a Ilustração Portuguesa. Mas precisavam de 400 cupões para concorrer? Precisavam de 400 cupões para concorrer. E sabes quantas pessoas é que concorreram? 400. 76 mil, mais de 76 mil pessoas, quer dizer, concorreram. É claro. Portanto, 76 mil pessoas que não havia telenovela cortaram os cupões, colecionaram os cupões, compraram o jornal, recortaram os cupões, colaram os cupões. Isso no início do século XX? No início, em 1907. 1907. Aliás, os concursos prolongaram-se até à década de 70. Eu ainda me lembro desses concursos do Século. Andaste a recortar cupões? Andei a recortar cupões. O que é que ganhaste? Um chalé? Acho que nunca ganhei nada. Não me lembro de absolutamente nada. Mas um chalé não foi? Nem sei se eu acho que tinha a caderneta, mas aquilo nunca completava aquilo. Recortava mais por gozo. Também era um miúdo. Quer dizer, mas... E por outro lado, sim, exato, nunca a imprensa portuguesa me deu um prémio. Por outro lado, estes jornais investiram em grandes causas. Por exemplo, a proteção das crianças. Por exemplo, o Século vai criar na Trafaria uma colónia balnear infantil. Aliás, ainda se mantém. E depois, mais tarde, vai criar a Feira Popular de Lisboa. A Feira Popular de Lisboa foi uma criação do Século. Também está associada ao Século. A empresa, o Século, sabes, o primeiro avião que o Estado português teve
foi oferecido pelo Século, pelo jornal O Século. A sério? Quer dizer, vamos imaginar hoje um jornal português suficientemente próspero, suficientemente grande, para dar, sei lá, uma coisa equivalente, um foguetão para o Estado português pôr um satélite no ar. Quer dizer, uma coisa deste género, quer dizer, uma coisa de alta tecnologia que um jornal pode fazer. Quer dizer, isto são grandes... Quando dava para ser grandes negócios, podiam ser verdadeiramente grandes negócios, como forças muito importantes. O Século era visto mesmo como uma força, um poder na sociedade portuguesa. O Silva Graça tinha mesmo... era uma espécie de Citizen Kane. Quer dizer, vejam o filme do Citizen Kane, aquela ideia do Charles Foster Kane no filme do Orson Welles dos anos 40. Quer dizer, a ideia de que ele pode fazer uma guerra, pode fazer isto, pode fazer aquilo. Os jornais tinham essa força. Mas isso durou até quando? Bem, dura até muito tarde, quer dizer, até aos anos 60, 70. Quer dizer, estes jornais julgam que fazem... Mesmo ao Estado Sim, Novo. estes jornais julgam que fazem... Depois têm muito menos autonomia para o fazer. Quer dizer, não há os Silva Graças nos anos 40, nos anos 50, nos anos 70 do século XX, bem, tem o Estado Novo por cima, quer dizer, tem a censura, tem o governo. Durante a República, estes indivíduos são, e na monarquia constitucional, eles são extremamente poderosos. O Silva Graça julga que pode fazer o que quer, fazer campanhas para isto, campanhas para aquilo. O governo trata-o como os governos tratam-no como se ele fosse uma força, quer dizer, uma força da sociedade portuguesa. Aliás, o Século não é só o jornal do Século, eles publicavam também uma revista semanal, que era a Ilustração Portuguesa, publicavam o Século Cómico, que era outra revista semanal, publicaram depois uma revista que era o Cinéfilo, sobre cinema, e depois, a partir de 1933, um semanário, que era o Século Ilustrado, que era uma revista, que vai durar imenso tempo. Portanto, isto é uma grande empresa, as modas e bordados também, também é deles. O número de páginas, o que era este jornal? Este jornal já não eram os jornais do século XIX, com as tais 4 páginas, já são jornais que já têm 16, 20 e tal páginas, portanto já o século é isto que tem, mas em grande formato, portanto, é muita coisa. Já introduzem, no século XX, introduzem gravura, introduzem a fotografia. São jornais que já não precisam de ler outros jornais para fazer notícias, já tem o telégrafo, depois permite notícias atualizadas. E tem uma presença na cidade enorme. Há milhares de ardinas, há cerca de 8 mil, 9 mil ardinas matriculadas para vender jornais na cidade de Lisboa em meados do século XX. Imagino Portanto, que ganhassem imensa miudagem, exato, a anunciar os jornais, olha o Século, olha o Diário Notícias, a agitá-lo, a passarem para os cafés. A presença dos jornais é incrível na cidade, quer dizer, quando os jornais saem, sente-se na cidade esta presença dos jornais as pessoas têm esta vida que é de manhã a bica e o jornal, quer dizer, aliás, isso até há pouco tempo, até há 20 ou 30 anos, quer dizer, as pessoas de manhã uma bica e o jornal para ler, não estão a ler coisas no telemóvel, estão a ler no jornal, são a oração como diria o Hegel, a oração da manhã do homem moderno, quer dizer, isto e também da família moderna, o pai a ler as notícias já à família, olha, está ao pequeno almoço, olha, aconteceu isto, aconteceu aquilo, eu li a notícia, e claro, estes jornais têm nesta altura, secções para toda a família. Tem secções políticas, tem folhetins, tem noticiários, notícias de acidentes, de casos passionais, crimes e coisas assim. Tem jogos, tem secções infantis, tem palavras cruzadas, tem aquelas coisas todas. Quer dizer, portanto, o jornal tem suplementos depois para também infantis. Salvo erro, havia o Século tinha um, que era ótimo, que eu li imenso, quer dizer, quando era miúdo. Alguns eram fantásticos. O 1º de janeiro no Norte, eu adorava ir ao Porto e passar lá um tempo, comprava-se os jornais do Porto, os jornais de Lisboa chegavam no dia seguinte, portanto, naquele dia compravam-se os jornais do Porto, e o 1º de janeiro tinham bandas desenhadas publicadas a cores, o Príncipe Valente. Graficamente era uma coisa deslumbrante, era uma coisa absolutamente deslumbrante. E havia uns que saíam de manhã e outros saíam à tarde. Exatamente, havia jornais de manhã, que eram os matutinos, geralmente em formato grande, como era, por exemplo, o Diário Notícias, o Século, e os que eram publicados à tarde, que eram os chamados vespertinos, e tinham um formato tabloide, que era o formato que hoje tem, mais ou menos, ainda os jornais que se publicam em papel. Portanto, muitas famílias compravam 2 jornais por dia. Compravam o jornal de manhã e depois compravam o jornal à tarde. Por exemplo, na minha família a combinação era o Século de manhã e o Diário de Lisboa
à tarde, que era a típica combinação do reviralho, quer dizer, das pessoas do reviralho. E além disso, um jornal podia fazer várias edições por dia. Portanto, há jornais que têm, às vezes, uma primeira edição, segunda edição, terceira edição. Quer dizer, se houvesse uma notícia que estava em desenvolvimento, geralmente a primeira página... A maior parte do jornal era igual, mas a primeira página e a segunda e a última página mudavam conforme os noticiários. Portanto, sim, as notícias de última hora. Acontecimentos como a agitação política em Portugal durante a Primeira República, de 1910 e 1926, com revoluções e golpe de Estado frequentes e com a Primeira Guerra Mundial, tornaram a leitura de jornais ainda mais relevante. E antes da rádio e da televisão, claro, são os jornais de grande fonte de informação e de formação também da opinião. E nas décadas de 1910 e 1920, os jornais transformam-se muito, passam a recorrer muito, por exemplo, à entrevista, reportagem, têm cada vez mais ilustração. É verdade que ainda há muitos jornais de partidos políticos, portanto, todos os partidos políticos republicanos, por exemplo, têm o seu jornal, o partido do Afonso Costa tem o Mundo, o partido do António José de Almeida tem a República, o partido do Manuel Brito Camacho tem a Luta, até a Igreja tem um jornal que é o Novidades, quer dizer, antes da Rádio Renascença, portanto, tinha portanto, mas já aparecem empresas comerciais como o Diário Notícias, repito, como o Diário Notícias, o Século e outros que vão aparecendo e que se propõem como jornais de grande informação. Sob a monarquia constitucional, antes de 1910, não havia censura, havia apenas proibições, que eram decretadas depois do jornal estar publicado. Portanto, o jornal era publicado, começava a ir para a rua e ia um exemplar para o Governo Civil. E no Governo Civil não era uma censura prévia? Não havia censura, não era censura. Não havia nenhuma censura. Mas havia consequências à posteriori. O Governo Civil, portanto, recebia um jornal. Quer dizer, e começava a ler e dizia, alto lá, isto não pode ser publicado, portanto, vamos proibir isto. E então havia a polícia que começava a andar nas ruas atrás dos Ardinas para apreender os jornais. Claro que isto era um negócio ótimo para os Ardinas. Os Ardinas geralmente escondiam os jornais e começavam a vender às pessoas a dizer isto foi proibido, agora em vez de custar 10, custa 20. Quer dizer, portanto, os preços do jornal proibido aumentavam. Portanto, era ótimo para os jornais. Portanto, isto era sob a monarquia constitucional. Sob a República, depois de 1910 e depois sob a ditadura militar e o Estado Novo, a partir de 1926, as coisas já são diferentes. Além das proibições, começa a funcionar as comissões de censura prévia. Na Primeira República não é sempre, há em determinadas épocas. No caso da ditadura militar e do Estado Novo é sempre, quer dizer, há sempre comissão, desde 1926 a 1974, censura prévia. Esta censura não é uma censura central, portanto, não é uma censura local, há muitos censores, portanto, há muitas comissões de censura, quer dizer, em cada cidade, etc., há comissões de censura. Geralmente oficiais do Exército, são oficiais do Exército que efetuam com critérios, eles têm diretivas gerais, mas os critérios são muito variados e são muito imprevisíveis. E, portanto, muitos jornais tentam, às vezes, estabelecer relações especiais com os censores, para obter um bocadinho maior tolerância, mas isso era o pior da censura, verdadeiramente. É a proibição e é a arbitrariedade. Não é a arbitrariedade, isto nunca se percebe, manda-se um texto, hoje passa, amanhã não passa. Quer dizer, é o mesmo tipo de texto, amanhã não passa. E, portanto, a censura não é apenas uma limitação, aliás, isso também é importante, não é apenas uma limitação à expressão, à liberdade de expressão, mas representa também um custo. Isto é um custo porque acarreta mudanças de conteúdo, portanto, eles têm de mandar os jornais têm de mandar os conteúdos para os censores demoram o seu tempo a vê-los, e depois diz isto está proibido, isto não pode passar. Portanto, a manchete que eu tinha não pode entrar. E, portanto, eu tenho de procurar outra manchete, outra notícia para ali. Porquê? Porque durante a República ainda é admitido os jornais, quando está a funcionar censura prévia, e uma notícia é cortada, ou um trecho de uma notícia é cortado, o jornal pode-se publicar com esse espaço em branco. E há jornais que aparecem, aliás, isso até dá um certo picante ao jornal, isto é cheio de espaços em branco, de cortes da censura. As pessoas depois ficavam a imaginar o que é que estava lá. Bem, a partir de 1926 isto está proibido. Os jornais não podem publicar espaço em branco, têm de preencher tudo. Já não podem... E, portanto, têm constantemente de paginar. O que é que isto queria dizer? Queria dizer que havia atrasos de entrega, quer dizer, o que podia ter custos graves
quer dizer, o jornal vir muito tarde para a rua, e portanto havia os outros jornais que já tinham saído antes, eram comprados, e o jornal que era vítima destas limitações era prejudicado por isso. Portanto, isto representava um custo, não apenas de liberdade de expressão, que era enorme, obviamente, não apenas também de, digamos, de criar uma certa uma cultura da indireta, da alusão, do diz-se que, quer dizer, que depois era uma espécie de código criado entre o jornal e os leitores já iam percebendo o que é que o jornal queria dizer, mas, quer dizer, mas isso não era, isso podia ter, quer dizer, não tinha graça, quer dizer, isso não é uma coisa saudável, essas coisas indiretas, o nada poder ser explícito, portanto, isso não era saudável, mas havia também estes discursos. Isto, no entanto, não limitou o negócio dos jornais, que continuam a ter imensos leitores, e até ser a imprensa portuguesa, mesmo sob a censura da ditadura salazarista, continua a ser relativamente diversificada. Por exemplo, o Diário de Notícias era mais conservador do que o Século. O Diário de Lisboa era mais progressista do que o Diário Popular. E as pessoas percebiam isso. E, além disso, continuam a publicar-se jornais identificados com a oposição, nitidamente, a oposição antissalazarista, como é o jornal República, que se publica durante todo o Estado Novo, e é um jornal da oposição antissalazarista. Isto é, não pode, uma coisa que se percebe logo, ainda me lembro de ler aquilo, eles não podiam dizer mal, então não diziam nada. Quer dizer, isto é o que quer dizer que Salazar, Marcelo Caetano não existiam, quer dizer, eles não falavam deles, portanto havia uma espécie de silêncio sobre essas, às vezes, também eram publicadas revistas nitidamente da oposição, a Seara Nova, ou a revista Vértice, portanto o regime de censura em Portugal não era o da ditadura comunista da União Soviética, que nada se podia publicar que não fosse controlado pelo Partido Comunista. Aqui não, aqui podia-se publicar muita coisa, quer dizer, mas claro, sujeitos à censura. Em 1960 havia 28 jornais diários, publicados na Metrópole, depois havia 158 publicações semanais, revistas, num total de 468 publicações periódicas. Em Lisboa, o Século, o Diário de Notícias e o Diário Popular vendiam, em média diária, cada um deles mais de 80 mil exemplares. E nos fins de semana chegavam a tirar muito mais. Por exemplo, o Diário Popular, em 1962, tirava 125 mil exemplares nas edições de fim de semana. Por exemplo, mesmo um jornal que vendia menos, o Diário de Lisboa, que era uma espécie de jornal de intelectuais identificados com a oposição, vendia 50 mil exemplares. Quer dizer, portanto, há uma massa de jornais numa cidade, aliás, no país, que é enorme e percebemos uma coisa, que é a utilização do papel do jornal. O papel do jornal está em todo lado, quer dizer, antes dos plásticos, é usado para embrulhar coisas, quer dizer, nas praças, etc. Quer dizer, eles tinham jornais, montes de jornais para embrulhar. Sim. Os vendedores de castanhas embrulhavam as castanhas em jornais. Eram usados para forrar caixotes de lixo. Exato, eram usados para limpar vidros, que eram ótimos para limpar vidros. Eram usados nas casas de banho públicas em vez de papel higiênico. Portanto, havia a utilização do jornal, o papel de jornal. Sim. Havia imensa matéria impressa que era usada das mais variadas maneiras. Portanto, na altura calculava-se, década de 60 do século XX, calcula-se que um jornal teria em média, cada exemplar no jornal teria em média 4 leitores. Por exemplo, o Diário Popular, ao tirar 100 mil exemplares diários, chegava provavelmente a 400 mil pessoas. Sim, que é uma percentagem enorme da população. E claro, com o aumento da escolarização e da alfabetização dos anos 1950, 1960, apesar da expansão da rádio a partir dos anos 1930 e apesar do surgimento e depois da expansão da televisão no fim da década de 50 e ao longo da década de 60, o jornal continua a ser muito importante. E isso vê-se, por exemplo, no caso do desporto. O crescente interesse por desporto e pelo futebol dá origem a uma imprensa desportiva, do qual o título mais importante era o Trissemanário A Bola. E o Trissemanário A Bola, em 1961, de cada número, tirava mais de 200 mil exemplares. A Bola vendia mais de 200 mil. Em 1961, mais de 200 mil exemplares. Portanto, por cada número, quer dizer, saía 3 vezes por semana, quer dizer, e todos os interessados em futebol, campeonatos, taças, etc., compravam a Bola e, aliás, tinham ótimos jornalistas, grandes jornalistas portugueses que trabalhavam lá e que escreviam e que criaram estilo, etc., etc. E isto porquê? Porque, apesar de haver já
cobertura noticiosa na rádio e na televisão, essa cobertura ainda é muito limitada. Portanto, não há as TVs, os canais de notícias de 24 horas não existem. A RTP tem um breve noticiário à noite. Os noticiários da rádio são muito concisos. A rádio também faz reportagens, etc., mas verdadeiramente não há rádios noticiosas. Ainda também não existem. E depois havia outra coisa. Os jornais eram mais plurais do que a TV e a rádio. Quer dizer, por exemplo, a RTP então era dominada, controlada diretamente pelo governo. Portanto, nos jornais, apesar de tudo, as pessoas que não se identificavam, por exemplo, com o governo, com o salazarismo, com a ditadura, encontravam no Diário de Lisboa, mesmo às vezes no Século, encontravam pontos de vista. Havia uma grande tradição de resistência entre os jornalistas. Sim, às vezes até os jornais, por exemplo, como o Século, o editorial às vezes era bastante alinhado com o governo, mas depois o noticiário não era, nitidamente. Era uma coisa bastante diferente, até porque as redações estavam cheias de jornalistas anti-salazaristas e que a única coisa que não podiam fazer era escrever os editoriais. Quer dizer, os editoriais geralmente eram reservados para o homem do regime. Às vezes nem era o homem do regime, era aquele que se dispunha a fazer esse frete e depois as notícias eram feitas pelo... Portanto, era uma imprensa que, apesar de tudo, chegava a ser bastante heterodoxa. Mas a verdade é que a imprensa, de certa maneira, continuou a expandir-se mesmo sob a égide do Estado Novo. Sim, nos anos 50 e 60 são anos de expansão. Aliás, com a publicidade originada pela industrialização e pela sociedade de consumo, dá grandes receitas. Portanto, os jornais mudam muito com novas tecnologias, a máquina de escrever divulga-se nas redações, os telexes, a teleimpressora, receber notícias das agências noticiosas. Portanto, 24 horas as notícias estão a chegar. Há uma cada vez maior ênfase na imagem, na reportagem. E depois, nos anos 1960, há uma nova geração de jornalistas com formação universitária, não em jornalismo, mas de outras carreiras que chegam ao jornalismo. E aparecem mulheres jornalistas também, já. Por exemplo, um jornal recente dos anos 60, como é a Capital, em 1968, ela é feita por 29 jornalistas. Tem 29 jornalistas, que têm 14 revisores e tem 44 tipógrafos. Portanto, isto é a empresa, quer dizer, portanto, tem 29 jornalistas, 14 revisores. Portanto, reparem que para cada 2 jornalistas há um revisor para rever as provas, quer dizer. E depois 44 tipógrafos. Eles formam um mundo curioso, quer dizer, que é um mundo muito masculino. Eles estão quase... As sedes dos jornais, por exemplo, em Lisboa, estão quase todos no Bairro Alto, portanto, aquilo eles estão todos à porta uns dos outros, quer dizer, depois reúnem-se ali nos cafés e nos restaurantes. Em 1960 há cerca de 1.200 jornalistas, calcula-se uma estimativa, porque no sindicato só há 300, quer dizer, mas pensa-se que haveria 1.200. E dos 300 no sindicato, 8% são mulheres, quer dizer, mulheres ainda é pouco, quer dizer, vai crescendo. E, portanto, na década de 1960 e princípio da década de 1970, os grandes jornais diários são suficientemente interessantes para vários deles serem adquiridos por grandes grupos económicos, até como meio de mostrarem serviço ao governo de Marcelo Caetano. Por exemplo, entre 1970 e 1972, o Século, o Diário de Notícias, o Diário Popular, a Capital, são comprados por bancos. Não por estarem em complicada situação financeira. Por estar em ótima situação financeira. Há historiadores que associam isto a uma mudança que o governo de Marcelo Caetano parece querer fazer. O governo de Marcelo Caetano Portanto, Marcelo Caetano sucedeu a Salazar em 1968, prometeu uma abertura e parece estar tentado a acabar com a censura prévia. Quer acabar com a censura prévia, mas não quer perder o controle da imprensa. E então estes grupos económicos que estão sediados em bancos fazem esta cortesia, têm esta cortesia para com o governo. Quer dizer, quer começar a comprar os jornais. E depois o governo começa, nestes jornais comprados, geralmente o governo começa o governo indica os diretores, quer dizer, portanto, começa a indicar os diretores e estes bancos, obviamente, aceitam estes diretores. Portanto, era uma maneira de acabar com a censura. Nunca acabou, obviamente, nunca acabou. Até 1974 houve sempre censura prévia, mas podia-se acabar com a censura e manter-se o controle, pelo menos da grande imprensa, que era aquela que lhes interessava, ou que interessava ao governo. Portanto, isto pode estar associado a isso. Agora, o que é que acontece depois de 1974, tendo presente esta situação, isto é, em que a maior parte dos grandes títulos da imprensa portuguesa são propriedade de bancos em 1974? Portanto, acontece duas coisas depois da Revolução de 25 de Abril. Por um lado,
é que os partidos de esquerda, e sobretudo até os partidos da extrema-esquerda, aproveitando as simpatias que têm entre os jornalistas, tomam conta de muitos jornais, entre os jornalistas e os tipógrafos, atenção, entre os jornalistas e os tipógrafos. Porque às vezes os tipógrafos são mais do que os jornalistas. Tomam conta de muitos jornais sem pedir contas aos proprietários. Isto é, à revelia dos proprietários, de repente o jornal torna-se um órgão da extrema-esquerda ou da esquerda. Isso é o que acontece, por exemplo, com o jornal República, que é propriedade de pessoas próximas do Partido Socialista, e que em 1975 é tomado pela extrema-esquerda através dos tipógrafos. Não através dos jornalistas, mas através dos tipógrafos. Dá aso ao famoso caso República, que é discutido em toda a Europa. Os grandes jornais franceses, o Le Monde, editoriais sobre o jornal República em Portugal. Fantástico. A imprensa portuguesa discutida. Nós já falámos disso aqui, acho que ainda não. Por acaso, ainda nunca falámos do caso República. Ainda um dia destes. Então temos que falar disso. É uma Agora, falha. acontece outra coisa. É que quando o movimento das Forças Armadas decide, enfim, através do governo, depois, o governo provisório depois faz isso, decide em 1975 estatizar os bancos, portanto, nacionalizar os bancos, o que é que acontece? Acontece que a maior parte da imprensa escrita, isto é, os grandes títulos da imprensa escrita portuguesa, se tornam propriedade do Estado. São nacionalizados. Portanto, o Diário Notícias, o Século tornam-se jornais do Estado. Quer dizer, tornam-se propriedade do Estado. E isto dá origem ao começo, de facto, acho eu, a um processo de descrédito da imprensa escrita em Portugal. Os jornais passam a ser propriedade do Estado, o que quer dizer instrumentos dos vários governos. Isto é, os governos começam a mudar as direções dos jornais, muda o governo, muda o diretor de notícias, muda o diretor do Século, muda os jornalistas, são saneados uma série de jornalistas, são contratados outros jornalistas, aliás, como na RTP também acontece isso, e nas rádios estatizadas. Às vezes há governos menos estatizados, governos menos partidarizados, que aquilo que fazem é distribuir os jornais pelos partidos. Então este é para o Partido Comunista, este é para o Partido Socialista, este é para... Quer dizer, os jornais de repente começam a se tornar jornais dos partidos. A imprensa dos partidos em Portugal também se tinha aparecido muito, enfim, já havia publicações clandestinas antes de 1974, mas aparece muito depois de 1974, o Avante do Partido Comunista, o Portugal Socialista do Partido Socialista, o Povo Livre do isso é PSD, só para militantes, não é? Mas não tem grande impacto, e eles sabem todos que não tem impacto, quer dizer, portanto, tentam-se apropriar de jornais do Estado, ou dos grandes jornais do Estado, mas aquilo que fazem não é usar esses grandes jornais do Estado para terem maior impacto, é tirar impacto a esses grandes jornais do Estado. E, portanto, os grandes jornais estatizados perdem leitores, o que é, aliás, às vezes aproveitado por grupos de jornalistas para lançarem novos jornais diários, em 1975, como o País, ou mais no fim da década de 70, o Correio da Manhã, ou ainda em 1975, semanários, como o Tempo, ou o jornal, aliás, o semanário é a grande novidade dos anos 70, que é uma imitação dos jornais semanários da imprensa britânica, como o Expresso, começa em 1973 e, portanto, dá origem a esta moda dos semanários. E agora, o que é que acontece? Os grandes jornais estatizados, portanto, estão a ser desacreditados, a perder leitores, as pessoas não querem assinar aquilo, estão fartas de coisas que manda o governo, já têm de aturar isso na RTP, não querem aturar isso ainda por cima no jornal que compram. E o que é que acontece nestes outros jornais que estão a ser criados à margem da imprensa estatizada? O que está a acontecer é que às vezes são sucessos de compradores, isto é, de sucessos de vendas, mas o que acontece é que, e talvez à exceção do Correio da Manhã, que é um jornal que se quer um jornal popular, como os tabloides ingleses, estes jornais não têm bases de capitais, não têm as estruturas de produção e distribuição dos grandes jornais tradicionais, isto é, do Diário Notícias e do Século. E, portanto, são jornais mais limitados, são empresas mais limitadas, e, aliás, daí a preferência pelo semanário menos do que pelo diário, quer dizer, então são criados mais semanários do que diários, e são jornais muito sensíveis aos maus, quer aos maus às más conjunturas económicas em que as pessoas compram menos jornais, quer, e isto é mais grave, às épocas em que as notícias são menos interessantes, isto é, que não acontece nada, quer dizer, ou que não acontece assim nada de especial. Isso acontece, por exemplo, a partir de 1976, acaba a Revolução, acaba o PREC, e os jornais começam a perder leitores, quer dizer, as pessoas obviamente estão a ler menos do que estavam a ler, a comprar menos jornais. E, portanto, os jornais são menos, estes novos jornais têm menos capacidade de resistência, de se afirmarem, etc., do que provavelmente teriam jornais como o Século, o Diário Notícias, se tivessem mantido como empresas independentes. Como empresas independentes. Portanto, o que temos é, portanto,
a partir da década de 70, é os grandes jornais tradicionais em declínio, por estarem estatizados. O século fecha em 1977, que é um escândalo enorme, quer dizer, o século fechar. Aquilo era uma instituição da sociedade portuguesa, quer dizer, o século era uma coisa... Como é que era possível? Não temos noção hoje em dia de nós não temos noção, aquilo foi uma tragédia. O governo tentou tudo e mais alguma coisa não fechar, mas aquilo ninguém comprava aquilo, quer dizer, e portanto, porque tinha sido completamente estragado durante os anos de propriedade estatal, e depois o governo tem de fechar, e aquilo é uma tragédia nacional, quer dizer, é uma coisa... Uma coisa incrível, quer dizer, é um fim de uma época, quase o fim do mundo, quer dizer, o século fechar. Portanto, temos os grandes jornais em declínio e temos uma imprensa alternativa que não tem os meios que tinham tido os grandes jornais tradicionais para resistir num tempo de recessão, como, por exemplo, vão ser em Portugal os tempos entre 1976 e 1986. Pois é, isso, mas é isso que eu te ia perguntar, mas de facto quando chegas ao final da década de 80, inícios do 90, com o surgimento do Independente, depois do Público, parece também, o próprio Expresso que se impõe impõe-se cada vez mais. Parece que existe uma nova... Há uma nova época, quer dizer, a partir de 1986... a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, revisão da Constituição, privatizações, fundos europeus, etc. e por aí fora. Há um regresso à prosperidade e isso vê-se no número de exemplares, por exemplo, periódicos impressos e distribuídos por habitante em Portugal, sobe de cerca de 34 em 1979 para 57 em 1996, 76 em 2003, portanto há cada vez mais jornais e revistas vendidas em Portugal nesta época. Aparecem novos projetos jornalísticos, como o Diário Público, que ainda existe, o Semanário Independente, que são grandes sucessos na altura, e isto é uma época, curiosamente, na década de 90, em que a informação começa já a passar muito pela rádio e pelas televisões, porque a televisão finalmente tinha sido liberalizada pelo governo de Cavaco Silva, aliás, contra a oposição. Aparece a TSF, aparece a SIC, aparece aquilo que vem ser a TVI e depois os canais de notícias. E o que vai acontecer é que os jornais que aparecem, então, os projetos jornalísticos que aparecem, então, basicamente já não conseguem adquirir a dimensão que tinham tido projetos jornalísticos equivalentes no passado, porque estão a atuar em circunstâncias já muito diferentes. E depois, claro, chega a internet e a tradicional impressão em papel começa a ficar comprometida, pelo menos para as folhas noticiosas diárias, que eram os grandes jornais. Mas enfim, isso é uma história que eu penso que os ouvintes já conhecem, portanto ficamos... Já não é história, não é? Já não é... Enfim... Ainda não é história. Talvez ainda não. Enfim, já começa a ser, porque o tempo começa a passar, não é? Quando nós falamos, 2010, 2010 já foi há 14 anos. Mas isto é, portanto, um panorama rápido da história da imprensa em Portugal. O próprio Observador vai fazer este ano 10 anos, não é? Também vai fazer 10 anos este ano. É impressionante como o tempo passa. O tempo passa. Bom, e assim termina. O tempo passa, de facto, o tempo aqui passou bastante. Mas assim termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.